Thank you for having me. Aí ferrou, né? Olha, gente, primeiramente, eu vou ficar com o meu celular, tá? Porque eu tenho esses problemas, não consigo lembrar das coisas e eu tenho pouco tempo hoje, na verdade. E tem a outra pressão, né? Porque eu já tinha reclamado que eu não queria fazer a palestra depois da Oli, né? Que foi uma aula, aí agora vai ser a minha palestra, que vai ser tipo, tá bom, né? Beleza, né? Vamos assistir o Juno agora. Mas tudo bem, eu vou dar o melhor que eu posso agora e compartilhar um pouquinho das coisas que eu tentei fazer dentro do Figma Make, né? Quem gosta do Figma Make? Não mente, né? Porque não faz o que você quer, né? Não precisa mentir também, né? Você gosta do Figma, não do Figma Make, eu sei. Bom, então vamos começar a palestra, né? Vamos lá. Tem que se apresentar, né? Que agora eu fiz esse slide agora, inclusive. Eu faço tudo assim, eu sou um péssimo aluno. Mas cadê o negocinho? Ah, tá aqui, ó, você viu? Eu sou... Não sei nem como que faz o negócio aqui. Desculpa, gente. Bom, vamos lá, tem que me apresentar. Eu sou o Juno, para quem não me conhece. Eu tenho essa mistura meio doida, sabe? Porque eu nasci, cresci no centro de São Paulo. Então eu gosto muito de samba, pagode, rap, faz parte da minha vida. Então eu gosto muito desse álbum, inclusive, que foi gravado aqui em Floripa, né? Eu acho, né? A parte 2, a parte 1, ninguém sabe, cara. Ô, louco, né? Não, não foi? Não teve um show dele aqui? Teve. Mas teve um ao vivo que ele gravou. Tem um... então, tem um ao vivo, estou falando. E eu escolhi esse filme aqui, não dá nem para ler, né? Que é Rice Boy Sleeps. Se vocês não assistiram esse filme, é muito interessante porque eu me identifico muito, porque é uma família de coreanos que se mudam para o Canadá, mas ela se muda sozinha com o filho, e o filho sofre tudo que eu sofri aqui no Brasil, né? Que é exatamente assim, pô, sua comida é ruim, que cheiro ruim, aquela coisa toda, sabe? Toda aquelas pequenas agressões, né? Que muita gente faz e acha que não é agressão. Assistam esse filme, é bem educacional, inclusive, para você entender, né? Um pouco desse outro lado. E o menino, no trailer já fala isso, né? O nome dele, ele queria escolher um nome mais em inglês, né? E o nome que ele escolheu foi Michael Jordan. Eu também escolheria esse, se eu pudesse escolher. A foto que eu escolhi, na verdade, aconteceu ontem isso comigo. Eu bati essa foto. Eu saí para correr de manhã e aí tá dentro do condomínio assim, um lugar que ninguém passa. E tinha essa carta de tarô. Quem entende de tarô? Eu não entendo. Aí eu tive que pedir para o ChatGPT me explicar o que era essa carta. É a carta do louco, que é tipo recomeço, né? Uma parada. Aí, ó, tem gente concordando que manja de tarô. E aí eu falei, olha que legal, é um recomeço, é um momento de recomeçar, né? Então, eu guardei isso, é dourada, é super bonita, na verdade, essa carta. E tem esse outro livro que eu estou começando a ler, na verdade, que é o Empire of AI. Não sei se vocês já leram esse livro um pouquinho, quem já leu. É bem interessante, é um questionamento dessa repórter, né, que tentou abrir conversa com as empresas de AI, e ela não é muito... É uma persona não grata nesse meio, né? As empresas de AI não querem falar com ela porque ela provoca muito, né, para entender qual é o futuro disso, e às vezes é interessante, né, a gente ter essa perspectiva e entender que você está usando um produto que é tipo uma caixa preta. O cara não quer falar o que eles estão fazendo e não vão falar. Então, é só para ter uma perspectiva um pouco maior. E a frase que eu separei, eu nem lembro, eu lembro da frase, eu não lembro onde eu li, mas eu achei muito legal porque é natural, né? Começo de ano, sempre, ou qualquer projeto novo, você começa assim, eu tenho meu objetivo, né? E é isso que eu quero, é isso que eu vou ser como profissional, o que for, mas realmente você nunca vai se elevar a esse nível do seu objetivo. Você cai no nível do seu sistema, porque você não tem um sistema, né? Você não tem assim, qual que é o seu processo todo dia, o que eu tenho que fazer, né? Então, se você começar a analisar e realmente montar processos para várias questões da sua vida, você nunca consegue chegar no seu objetivo, né? Então, coisa simples, você quer ficar em forma, quer ir na academia, mas se você não colocar um método para todo dia, toda semana, não sei o quê, não funciona. Então, você tem que criar métodos, você tem que criar sistemas. E é muito interessante, depois que eu comecei a colocar isso na minha cabeça e no meu dia a dia, realmente você começa a transformar porque você tem um pouco mais de controle. Bom, acho que é isso, né, para me apresentar. Mas agora vamos começar a falar do que eu tentei fazer. Até o final do ano passado, quem usa o Figma sabe que o Figma Make ele era ilimitado em tokens. Vocês sabiam disso?
Vocês tinham que ter aproveitado, né, usado, feito aleatoriamente coisas igual eu fiz, porque eu falei assim: agora vai ser o melhor momento, porque ano que vem eles vão começar a cobrar, e aí vai ser um grande problema. Aí, exatamente o que eu fiz, eu comecei a pegar e comecei a criar aplicativos para testar e entender como que o Figma Make ou outras ferramentas iriam funcionar. E o que acontece? Eu percebi que, acho que muita gente aconteceu essa sensação, né? Você entra lá, manda um prompt, o que acontece com o prompt? Dá tudo errado, né? Porque você acha que vai resolver tudo, não vai, porque você não tem estrutura, você não sabe o que pedir ou como pedir, né? Então, esse é o exemplo. É tipo você tirar a sua habilitação e entrar no carro de Fórmula 1, né? O que vai acontecer? Vai dar ruim, né? Você vai bater na hora, na primeira curva você vai bater. E é isso que acontece, né? No Figma Make, você entra, quebra tudo, aí você fica frustrado, nunca mais volta, fala, esse negócio não funciona. É o que, inclusive, a mensagem que eu mais recebo das pessoas: Júnior, não dá para fazer nada, não funciona, não sei o quê. Eu sei, se não funciona é suporte@figma.com, não é para mim, né? A pessoa manda para mim. Eu falei, bom, esse aqui, inclusive, todos os apps que eu criei vai ter um QR Code lá para você escanear, e aí vocês podem testar junto comigo. Esse até, inclusive, é uma atividade que eu gostava de fazer no papel e caneta, mas eu vou fazer rapidinho, são 10 segundos a atividade, então todo mundo escaneia lá, e aí o que você vai fazer? Você vai olhar para o seu amigo do lado, tá? E você vai desenhar a pessoa com o dedo encostando lá na tela. Não pode soltar, porque eu fazia isso no papel. E aí fica vários desenhos abstratos, assim, para você entender. É só para testar, gente. É só para... E aí a gente vai fazer 10 segundinhos, e aí você vai conseguir desenhar e postar. Eu fazia isso, era uma atividade bem interessante, né? Para quebrar gelo em alguns eventos, e aí tá 10 segundos, você desenhou seu amigo ou não? Tem gente que não está nem engajado, mas tudo bem, né? O cara está quase dormindo aqui, mas... Não, se está dormindo, dorme, não tem problema, mas... Tá? E aí, quando você terminar, você coloca o nome do seu amigo e posta lá, vai ficar no site lá, só para a gente ver depois, para ver quem se desenhou aí, tá? Tá funcionando ou não funcionou o app? Não funcionou o app? Muito bom. Ótimo desenho. É assim que começa. Bom, esse foi um dos aplicativos que são, assim, super simples e inúteis, porque, na verdade, eu fiz um prompt, basicamente, para criar esse aplicativo, né? Então, assim, eu não tinha muito controle. Foi exatamente essa sensação de deixa eu tentar fazer uma coisa e ver o que vai acontecer. Meio que ele até fez decentemente, mas se você começar a pensar em termos de detalhe, né, de design, não tem nenhum detalhe, né? Assim, tipo, é aquela coisa de IA que a gente já sabe, ele vai entregar um aplicativo genérico, né? Interface genérica, botões genéricos, né? Então, não tinha muita personalidade. Mas a funcionalidade em si, ele acabou entregando, tá bom? Gente, tem bastante apps, são 99 apps, tá? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver aqui, então, vamos abrir a apresentação, né, agora. Na verdade, isso aqui era um teste que eu fiz para entender o que realmente foram os primeiros testes. Eu vou falar, vou jogar um prompt só e eu quero ver o que ele faz. Aí eu falei, cria um aplicativo igual ao Windows 3.1, etc, tal. Ele cria. E foi bem interessante. Criou a calculadora, criou o Paintbrush, criou várias aplicações, obviamente, não tem os detalhes do aplicativo real, porque não tem contexto, né? Ele vai tentar aleatoriamente pegar aquela informação e montar, mas ele funciona. E aí eu falei, cara, nem gosto tanto do Windows, aí eu fiz assim, cara, vou fazer um Juno OS aqui e ele monta também. Aí eu sempre tive esse sonho de fazer um portfólio que fosse um desktop, sabe? E aí eu falei, cara, eu vou fazer, mas aí eu percebi assim, como que eu vou atualizar esses dados? Né? Porque aí você não tem estrutura de dados para colocar aí. Aí foi quando eu comecei a pesquisar e aprender que muita gente usa arquivos JSON dentro do Figma Make, porque aí você fala assim, tá, então deixa o arquivo JSON ser o banco de dados, e inclusive você pode entrar lá e editar. Então, por exemplo, eu quero um vídeo do YouTube que esteja aqui, uma playlist do Spotify, você edita e publica, e ele vai atualizar tudo certinho. Foram os primeiros experimentos aí para tentar entender, mas assim, exatamente com um prompt muito raso, né, de informação, mas ele começou a entregar coisas
legais, mas qual é o problema de qualquer empresa? Isso aí não serve para nada, Juno, eu sei. E você vai falar assim, eu preciso fazer alguma coisa que se torne útil para o meu trabalho ou que a gente possa montar um protótipo real. E foi quando eu comecei a tentar explorar... Opa, voltou para cá. Ah, voltou porque, na verdade, tem a QR Code, se vocês quiserem salvar, tá, gente? Vocês querem salvar? Não, né? É inútil, gente. Isso é inútil, tá? Tem esse, acho que tem esse aqui também, ó, se vocês quiserem salvar, ó, bate uma foto. Aí vocês podem salvar depois para brincar lá. Já é todo interativo. Bom, vamos lá para o que interessa. Aí o que aconteceu? Falando nisso, aí eu peguei, porque a minha esposa chegou e falou assim, você sabe onde tem uma feira orgânica? Eu falei, sei lá onde tem uma feira orgânica. Aí eu pensei, eu vou tentar pesquisar. E quando você dá um Google, o que cai é no site da Prefeitura de São Paulo, e ali você tem... um Excel e um PDF. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse arquivo, transformei ele em um arquivo JSON e eu pedi para ele criar e construir a aplicação. Aí o mapa não funcionou muito bem, né? Essas conexões de API, mas eram as primeiras que eu estava tentando fazer para entender um pouco, mas ele conseguiu alimentar todas as informações, ele filtra, ele autoseleciona o dia de hoje, né? Então ele estava funcional. E aí deu um problema ruim, que foi usar o GovBR, né? Porque não sei se vocês sabem, mas o GovBR tem um design system super bem feito. Não sei se vocês sabem disso, né? Super bem feitinho. Inclusive, né? É um ótimo lugar para você ter um emprego, né? No governo, né? E trabalhar com design system. Olha que legal, né? Eu sei que eles têm várias vagas assim que eles estão abrindo aí. E o Senado também está abrindo vagas, só para vocês saberem, porque eu tive que fazer um treinamento lá para a galera do Senado, então eu sei que eles vão abrir vagas. Mas é concurso, né? Você tem que fazer concurso público, aquela coisa. Então é bom você estudar, entendeu? Emprego garantido o resto da sua vida aqui no Brasil. Mas foi legal, aí eu conectei a biblioteca e ele quebrou todo o layout, né? Não era assim, era mais bonito do que isso, mas foi o que deu para entregar dentro do contexto que eu tinha, que era pequeno, mas o banco de dados era só o arquivo JSON. Mas aí eu queria avançar, porque eu queria começar a ter uma estrutura real de banco de dados atrás. E se vocês não sabem, né, o Figma Make tem uma estrutura com Supabase, e depois eu vou explicar isso um pouquinho mais. Aí eu comecei a explorar jogos, né? Aí não sei se vocês conhecem esse xadrez do Bauhaus. Algumas pessoas conhecem, né? Alguns designers assim, não? Os designers mais snobs, assim, eles sabem, eu sei. Aí um amigo meu, ele fez um artigo e ele redesenhou essas peças em 2D. E aí ele me mandou, falou assim, ó, Júnior, o que você acha? Até eu falei, cara, podia virar um jogo real. Aí ele me mandou um arquivo sem nenhum componente, obviamente, né? É tudo desestruturado. Aí eu montei um componente, pelo menos, e joguei lá no Figma Make. Aí o que aconteceu? Não deu certo, né? Porque vocês já tentaram fazer isso e o Figma Make não entende nenhum componente que vem do Figma. Aí você fala assim, cara, que diacho é isso, né? Não funciona. Aí eu tive que, basicamente, tentar estruturar, escrever exatamente o espaçamento, etc., para ele começar a entender um pouco da estrutura que eu queria que ele seguisse. Mas, no final, ele montou, mas parece que o Figma Make nunca jogou xadrez, porque tinha várias regras de promoção de peça, ou aquele negócio que troca as peças aqui embaixo, eu nem sei o nome, porque eu não jogo xadrez, então eu não sei. E aí meu amigo que testou, né, o Bruno testou para mim e falou, cara, tá faltando várias regras. Aí eu falei, olha, muito bom, né, o Figma Make é super inteligente, que não sabe nem as regras do xadrez. Aí, enfim, aí eu consegui consertar bastante, coloquei som, etc., e eu montei uma mini AI atrás. Então, se você não sabe, você vai jogando e ele vai aumentando a dificuldade conforme você vai aprimorando as suas skills de xadrez, né? Então, tem aqui o link, se vocês quiserem jogar, é bem legal, funciona. Eu estava testando bastante na época que eu criei e, cara, é meio viciante, né? Depois que você começa a entender as regras, é legal mesmo. Aí, final do ano passado, né? Amigo secreto, todo mundo fez amigo secreto, né? Fez ou não fez? Fez obrigado, né? Fez obrigado. Eu nem queria fazer, mas a empresa mandou fazer, né? Senão você é demitido, né? Aí o pessoal te obrigou a fazer amigo secreto, e eu falei, cara... Aí eu dei uma pesquisada e todo aplicativo de amigo secreto tem 200 publicidades, né? Você fala assim, pô, não dá nem para sortear o negócio. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um negócio de amigo secreto e um pouco, né, com uma linguagem mais
moderna, né? E aí eu pensei assim, cara, como que eu vou fazer tudo isso? E aí eu comecei a fazer várias regras. Para começar esse aplicativo, inclusive, eu só peguei assim, eu montei um mood board assim com várias imagens, interfaces que eu achava legal. Eu joguei no Figma Maker e eu falei assim, monta um design system com isso. Foi isso. Foi super gênio, né? Nada super avançado, mas ele montou os componentes todos para mim e ficou. E ele criou toda a regra, aí eu pedi para ele montar o form como se fosse o typeform, então você dá enter, não sei das quantas, lá funciona tudo igual um typeform, que é bem legal, e ele montou toda a estrutura. E aí, foi no momento que eu comecei a entender um pouco do Supabase, né? Porque eu falei, cara, eu vou começar a vincular com o banco de dados. O problema do banco de dados é que, só dando uma mini explicação aqui, o Figma Make ele não consegue configurar o Supabase corretamente. Tá? Então, assim, por exemplo, você precisa ter tabelas organizadas, ele não consegue organizar as tabelas do Supabase por uma limitação técnica, então ele monta em uma estrutura que chama KV, né? E aí o problema é que são key values, né, o nome, e ele fica bagunçado, basicamente, tá? Não vou me estender muito na explicação, mas basicamente existe uma limitação para você fazer isso. Aí eu montei aqui, você tem sorteio, você manda o link lá via WhatsApp, pedi para montar uma documentação tipo Storybook, Zero Height, ele montou sozinho, eu só falei, monte uma documentação igual Zero Height, foi isso o prompt, tá? Então, porque as pessoas se apegam a prompt, eu percebi, né? Mas qual é o prompt, Júnior? Dane-se o prompt, escreve e testa, na verdade, né? E aí ele montei um dashboard também para ter os dados, né? Porque eu queria acompanhar a galera que estava usando. Então, o aplicativo está no ar. Esse mês vai ter Amigo Chocolate, né? Tem que trocar o de Páscoa, não? Não vai fazer? Vamos fazer, né? Vamos fazer. Nem que seja obrigado, vai fazer, tá? Então, salva aqui, já manda no grupo da firma, né? Bom, aí, final de ano, o que você quer? Quer ganhar na Mega Sena. Não quer ganhar na Mega Sena, que todo mundo queria. Eu também queria ganhar, né? Aí todo mundo quer o quê? Fazer igual o jogador de futebol, né? Não, vou ganhar na Mega Sena, comprar casa para minha mãe, para o meu pai, para o meu primo, né? Comprar carro para todo mundo, né? E acabar todo o dinheiro e ficar pobre de novo, né? É isso que você quer. Aí, o que eu fiz? Aí foi quando eu comecei a experimentar APIs. Aí, o que eu pedi? Eu pedi para o Figma Make conectar com a API da Caixa. Né? Eu nem sabia onde era, eu falei, cara, tenta procurar aí na internet e conecta. E conectou, né? E aí ele começou a trazer os resultados da Caixa, os dados não ficavam muito estruturados, então foi uma questão que também... aí foi quando eu também percebi que realmente não salvava essa informação corretamente dentro do Supabase. Aí eu falei, cara, então vai ficar do jeito que dá para salvar. E, basicamente, se você entrar lá, tem todo o histórico, lá naquela primeira página, o que acontece? Você pode selecionar 6 dezenas e ele vai procurar todo o histórico da Mega Sena para ver se você já teria sido milionário. É muito interessante, as pessoas também ficam tentando lá e todo mundo erra, porque todo mundo usa a data de nascimento, eu sei. Aí sempre os números são para cima, né? É de 30 para... do 1 aos 30, 31, e o resto ninguém usa direito. E aí o que acontece? Nunca dá jogo certo. Aí vocês podem até testar. Mas aí tem a última aba lá, que eu pedi para ele fazer assim, tá, conforme o histórico, quais são os possíveis jogos? Aí ele cria todos os jogos para você. É muito legal. E aí eu comecei a aprender várias coisas, né? Então, ano passado, inclusive, nesse sorteio da Mega da Virada, deu problema. Não sei se vocês sabem disso. Eu nem estava acompanhando, mas deu problema. Aí alguém me mandou uma mensagem e falou, o seu app parou de funcionar. Eu falei, o meu app? Meu app não, deixa eu ver, a caixa que caiu, não fui eu não. Aí, aí eu fui ver realmente, aí eu montei um cron que ele ficava só depois do sorteio e ia uma vez atualizava o banco de dados, né? Ele puxava isso para o Figma Make. Aí eu tive que montar um cron que ele ia 3 vezes depois do sorteio para ter certeza de que o dado estava atualizado. Então está funcionando aí, se vocês quiserem jogar ou ver os números que podem sair, tá? Se você ganhar, 10% é desse grupo todo, né? Todo mundo ganha um pouquinho, nem que seja R$1.000, a galera vai ganhar, né? Sim, é um acordo, né, pô? Beleza. Que é isso? Isso aqui é aquela tela que eu montei para, se você é programador ou não, hoje o designer, né, faz isso no Cloud Code, é tipo, não tenho nada para fazer, não quero trabalhar, aí você entra nesse link que eu vou mandar para você, aí você finge que você está trabalhando. Eu vou fazer uma versão Excel também, assim, até uma versão do Figma eu posso fazer, aí finge que você está trabalhando, aí conforme você vai digitando, ele vai fazendo isso, é que eu estou digitando aqui para mostrar para vocês.
Aí você vai digitando, tal, não sei o quê, e aí você vai ver que, meu, dá para dar uma hackeada, né? Mas tem os comandos escondidos, depois eu mando os comandos para vocês. Aí parece que você está fazendo uma coisa, em algum momento eu tô roubando o Mark Zuckerberg, tá? Aí ele tá, aí o dinheiro dele, ó, todas as contas que o Figma conseguiu encontrar, ó, você viu? Das contas de poupança, offshore, você viu? Ó, nas Ilhas Caimã, ele manda tudo para minhas contas agora. Agora eu estou muito rico, então não preciso mais ganhar na Mega Sena, eu posso dividir o dinheiro com vocês, inclusive. Então, eu montei isso aí para quando você não quer trabalhar, tá? Só entre a gente, né? Se seu chefe está aqui, é melhor, né, não falar isso, tá? Aqui está o link do terminal. Você vê que são coisas inúteis, né? Mas são coisas que dá para a gente brincar um pouco. Então, esse aqui é o aplicativo para você fingir que trabalha. Esse aqui é o Sumogoshi. O Sumogoshi, quem não teve um Tamagotchi, né? A nova geração não teve, eu sei. Né? Nem sabe o que é Tamagotchi. Que Tamagotchi, João? Que é isso? Então, o Sumogoshi é esse boneco aqui que eu queria entender o quanto de regras o Figma Make conseguia armazenar, né? Então, foi quando eu comecei a entender os arquivos Markdown, né? As regras de como que você usa os guidelines, mas eu aprendi tarde demais, tá? Só para vocês entenderem, não é que eu aprendi para fazer isso. Eu fui fazendo e eu percebi que eu tinha que ter organizado isso no começo. E como eu não organizei no começo, esse é a segunda tentativa, na verdade, de criar esse aplicativo. O primeiro eu perdi total controle e eu não consigo mais salvar, porque, tipo, virou um código, uma lambança lá dentro, que eu acho que nem o Figma Make consegue corrigir, porque eu mando um prompt e ele fala, aquele auto-fixing, né? Ele fica auto-fixing, auto-fixing. Eu falei, pô, né, o Figma Make se autodestruiu no projeto. E aí esse aqui até está funcionando, mas eu não posso mais mexer, entendeu? Tipo, ele é do jeito que ele está naquele link e eu não mexo mais, porque se eu mexer, vai quebrar. E aí, aí foi quando eu descobri o Recover. Sabe o Recover? Vocês testaram o botão do Recover do Figma Make, né? Você clica lá, volta. Então, você sempre tem que fazer doses muito pequenininhas, né? Outra dica, faça prompts menores, né? Você faz aquele mega prompt, não funciona, vai dar pau. E aí você faz um prompt pequeno, aí tem várias regras, né? Para disciplina, não sei das quantas, tinha essa parte do Kumon lá. Eu sempre clico em qualquer um, porque eu também não sei fazer conta tão rápido também, então, né? Mas aí o Gemini criou esse aqui, né? Inclusive eu fiz uns adesivos, mas eu não trouxe, tá? Desculpa. Eu vou ter que mandar para vocês depois, tá bom? Eu fiz uns adesivos que eu ia dar para vocês, esqueci, desculpa. Esse aqui é outro aplicativo, que é o azul.can, é isso mesmo, o nome, que ele tem um cianometer. Vocês sabem o que é o cianometer? Não, ninguém sabe, eu sei. Poucas pessoas sabem o que é isso, né? É um medidor de azul do céu, né? Um alpinista lá criou lá, que ele subia as montanhas lá e olhava a cor do azul e media. Aí eu fiz uma versão digital. Então, você vai lá, você vai usar a sua câmera, bater a foto, ele vai salvar, e você vai estar nesse feed global azul, tá? Mas o problema disso foi o quê? Que você quer usar funções básicas do browser, né? Que é acesso à câmera, acesso à geolocalização, etc. E quando você está criando isso no Figma Make, sempre vai dar pau. Sempre vai dar errado. Vai parecer que sempre está dando problema o seu aplicativo, mas não está dando. Então, antes de você tentar corrigir algo sem saber se está funcionando, tenta criar, principalmente esse tipo de funcionalidade, exporta, né, publica e testa no browser real. Aí você vai ver que está funcionando. Então, porque eu fiquei perdendo tipo muito tempo tentando corrigir um negócio que estava funcionando, na verdade, e são detalhes pequenos assim que é importante você entender. E aí aqui eu também tive que salvar a regra de cálculo do azul, porque ele não calculava direito, na verdade, ele meio que se perdia em cima desse cálculo. Mas é bem legal, assim, se vocês participarem, depois quando vocês voltarem para casa, bate uma fotinho lá para a gente ver. Às vezes tem pessoas muito aleatórias, assim, do nada, do além, de um país X, posta a foto, não sei, porque eu compartilhei na internet, né? Então, às vezes cai aleatoriamente lá em alguns países. Esse aqui é uma calculadora. Não tem nada demais, né? Fazer uma calculadora, mas eu fiz porque eu queria usar uma única fonte, né? A Satoshi, né? Vocês já usaram essa fonte em algum projeto, né? Todo mundo sim, porque é de graça, né? Então, de graça a gente vai usar. E aí eu queria montar uma calculadora, e é super legal, na verdade. Vocês podem até salvar para ficar no celular de vocês,
porque ele tem esse negócio de arrastar para o lado, mas o legal foi o seguinte, você tem a parte científica, que eu não sei usar, né? Porque eu tentei aprender, não consigo aprender, então eu só fico na parte básica, e tem o lado do conversor. O lado do conversor foi outro experimento de conectar com APIs, então tem API de temperatura, API de moedas, né, bitcoins, criptomoedas, o que você imaginar, ele já puxa, e tem, inclusive, todas as moedas da América Latina, algo que você nunca encontra, né? Aí eu falei, cara, vou montar um que a gente possa usar na América Latina, e ele usa uma lógica de SEO programático, né? Então, toda a parte de estrutura de URL, estrutura de descrição, por exemplo, quando você tem a conversão, os valores, etc., ele monta uma URL, e eu estou montando, eu já tinha montado, mas eu acho que eu não publiquei essa parte, que ele monta um sitemap com toda a estrutura para ele ficar otimizado. Então, o teste, na verdade, era mais para testar essas funcionalidades, porque pensa num projeto, né, que você quer automatizar esse tipo de coisa, e, ao mesmo tempo, entender o que o usuário está fazendo para você criar URLs que realmente os usuários estavam precisando, né? Então, foi um teste mais nesse sentido de funcionalidade mais para SEO programático do que a calculadora, no final das contas. Então, sempre tinha uma coisa assim, vou aprender uma coisa diferente, na verdade, do que simplesmente criar um aplicativo que já é inútil, eu sei, né? Você já tem a calculadora no seu celular, você vai falar, Juna, não preciso de outra calculadora. Mas tudo bem. Aí, cai nesse aplicativo. Vocês já usaram esse aplicativo? O Things? Quem? Vamos ver. Quem tem Mac? Ó, uma pessoa, duas. É um sucesso esse app, né? Muito bom. Mas é bonito o app, tá? Não é para sacanear as pessoas que gastaram $100, né, para comprar todos os apps, né, igual a gente. Eu gastei dinheiro, comprei, era muito bonito. E o Things, ele é baseado na metodologia do Get Things Done. Você conhece a metodologia do Get Things Done? Conhece, né? Que é o GTD. Conhece? Ninguém conhece? Ah, conhece. Ah, tá. Quem não conhece, também nem precisa ler o livro. O livro, basicamente, é isso. Em vez de você fazer uma lista de 100 itens, né, que é o que a gente faz, né, 100 itens que eu tenho que fazer, é só você fazer 10 listas de 10, entendeu? Aí você tem uma sensação que você vai acabar as coisas. Basicamente, o livro é isso, e ele ensina você a montar listas de tarefas. Mas aí, eu sempre uso esse aplicativo, né, eu mandei uma mensagem para os caras, né, suporte, @things, né, aí eu falei, gente, vocês poderiam montar uma interface Kanban, assim, ó, porque a gente, né, a gente está acostumado hoje, né, faz daily, né, todo dia, tem que mudar os tickets. Aí os caras ficaram ofendidos comigo. Falaram assim, a gente não vai fazer isso, fere as regras do Get Things Done. Meu, parecia que eu xinguei a mãe do cara. O e-mail que o cara me mandou, aliás, eu tenho que encontrar, eu vou incluir na apresentação. O cara, tipo, ficou ofendido. Eu falei, tá bom, então dane-se, né, também não precisa. Aí eu falei assim, eu vou fazer o meu, então. Aí o que eu fiz? Eu baixei as fotos lá do screenshot do aplicativo deles, do site deles mesmo. Peguei do site, não quero nem saber. Peguei do site deles, subi no Figma Maker, falou, me monta um Things aí, ele montou. Aí agora eu tenho um aplicativo meu, e dane-se os caras, né? Não vão mais pagar não, né? É isso aí. Mas o que está por trás disso? É a provocação que a gente conversou lá, né? Quem estava lá na mesa, a gente falou. O problema é que, se você trabalha numa empresa e você não faz o que o seu usuário quer, ou ele precisa, ou você não entende, ou você não quer mudar o conceito do seu aplicativo, a partir de agora, ele vai fazer sozinho, ou o seu concorrente vai fazer, né? Porque o seu concorrente, cara, o nosso não é Get Things Done, o nosso é, sei lá, é produtividade, sei lá, o cara vai inventar outro nome só para poder atender aquela demanda do mercado. Então, às vezes, a gente tem que pensar que, com as ferramentas, né, e muita gente discute se o SaaS vai morrer, aquela coisa, talvez vai acontecer isso, vai ter uma pequena transformação, que é, se você não atender a demanda, alguém vai atender a demanda, ou o usuário atende a demanda dele sozinho e pronto, acabou. Né? Hoje, com Lovable, com várias outras ferramentas, está cada vez mais rápido e mais fácil de fazer. O Figma Maker ainda é meio complexo para estruturar todos esses dados, eu acho. Né? Mas o Lovable é bem simples para fazer isso. Né? Então, boas práticas, né? Vamos só resumir aqui as coisas que é importante. Então, todo mundo manda prompt, né? Aí vai falar, Juno, manda os prompts, dane-se o prompt. O que eu comecei a fazer? Eu pedia para
o ChatGPT, né, porque eu também não sou um gênio, então eu tenho que pedir para o ChatGPT fazer as coisas para mim. Eu falo, ChatGPT, me faz um prompt, mas eu quero uma estrutura em formato JSON. Por quê? Porque eu aprendi isso com a galera que fica fazendo vídeo, foto, aqueles vídeo, foto, tipo de animações, né? E eles me explicaram que se você faz o prompt em JSON, você consegue ler o que está em detalhes. Ah, a luz está vindo daqui, a imagem assim, tipo a paleta de cor, sei lá, não sei das quantas. E eu falei, cara, interessante. Aí toda vez eu peço agora o prompt em formato JSON, porque aí eu consigo ler, editar o que eu quero. Ah, não, isso aqui não é assim, os botões são arredondados, sei lá, entendeu? Aí fica muito mais preciso o prompt que você manda para o Figma Make, entendeu? Então, eu aprendi com essa galera e funciona super bem. Tanto é que hoje o meu ChatGPT, se eu mando, peço para criar um prompt, ele sempre manda assim agora, né? Tipo, agora ele ficou viciado, na verdade. Outra coisa é a questão não só da ideia, mas essa documentação, né? Então, quando a gente fala de documentação, são esses arquivos de Markdown, né? Que você vai ver que o Figma Make ele tem um arquivo de guidelines padrão, que é o .md, que você consegue ter essa estrutura lá salva, mas eu pedi para criar vários arquivos, que eu não estou mostrando o código de todos os projetos, mas muito desses projetos com SEO programático, analytics, por exemplo, eu queria fazer o tracking de eventos, onde a pessoa clica, etc. Tudo isso está documentado em arquivos MD, sabe? O SEO, como que tem que ser a regra, o Amigas Secretas, inclusive, eu pedi para ele criar toda uma documentação de tom e voz do projeto, e toda vez que ele cria uma nova tela, ele segue aquele padrão, né? Então, é muito interessante que no momento que você começa a estruturar esses arquivos, ele fica um pouquinho melhor, né? E a partir do fluxo, né, eu uso os diagramas Mermaid, né? Não sei se vocês já usaram isso, mas é uma forma muito prática, né? Vocês sabem o que é o diagrama Mermaid? Não, né? Então, beleza, obrigado. Não, são diagramas que é mais fácil da AI. Sabe aqueles diagramas que você monta no FigJam, né? Que é inútil para AI? Na verdade, se você pedir para ele gerar nesse formato, né, fica mais fácil, né? Você vai ver que é um monte de texto, mas está estruturado para a AI entender. Então, se você copia e cola e joga lá no Figma Make, ele vai entender o fluxo um pouco melhor do que ficar interpretando um monte de quadrado, bola, não sei das quantas. A parte da UI, aí é uma grande provocação que eu faço, a gente até falou sobre isso, sobre os design tokens. Eu acho que, não estou aqui defendendo ninguém também, mas as empresas, eu acho que elas vão se mover para esse caminho, né, de ter tokens, do que você ter tudo no Figma ou dentro de qualquer outro aplicativo, porque com a velocidade das ferramentas hoje, você quer ter a flexibilidade de falar, cara, eu não preciso criar no Figma Make. Eu posso criar isso no Lovable. Mas o Lovable e o Figma Make não são os melhores amigos. Mas se eu tenho um padrão, que são arquivos Markdown, é muito mais fácil de ele respeitar as regras, né? Então, você quer ser agnóstico à plataforma, né? Hoje tem o Paper, tem o Pencil, tem várias outras ferramentas que também fazem o papel do Figma, e você poderia simplesmente só jogar lá, pronto, acabou. Entendeu? Tipo, o tempo de você falar, não, agora puxa a biblioteca dali, joga para lá, não, dane-se. Na verdade, você quer velocidade, você não quer ficar se apegando lá no botão, lá, ai, a curva, aí, dane-se, porque já está documentado da forma que você vai escalar o seu projeto. Então, o chat, aliás, é um problema, porque o Figma Make não tem um modo chat. O Lovable, o Base44, eles têm modo chat. O que é isso? Você consegue conversar antes de ele executar, né? Então, o que acontece no Figma Make? Figma Make, você vai lá, digita as coisas, ele vai gerando, e aí é um problema. Então, o que acontece? Eu coloquei nas guidelines, aí até recomendo vocês fazerem, para ele nunca gerar nada antes de confirmar um entendimento, né? Então, toda vez que eu mando ele fazer uma coisa, ele, é isso que eu entendi, tal, posso executar? Aí sim, aí beleza, porque aí você pode corrigir ele. Eu tenho que ir rápido, porque eles falaram que acabou meu tempo, tá? Aí o lance de reverter, que eu comentei, e se você usar toda essa estrutura, na verdade, você vai começar a economizar um pouco mais de prompt, porque em vez de você mandar uma coisa muito aleatória para ele interpretar e processar, você manda coisas específicas e economiza, assim, muito mais tokens, né, da IA. O que mais? Acho que é isso. Então, a precisão de design, é isso que eu queria falar, que hoje o Figma Make
recria um monte de componente, né? Eu sei, mas Juno, eu conectei tudo, conectei o design system, blá, 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 né? E ainda assim, ele recria tudo lá dentro, né? O Lovable, às vezes, também faz isso, né? Todo mundo tem esse problema. Porque, no final, é quase uma caixa preta, eu acho, sabe? Assim, porque não é claro a documentação de como que ele vai gerar isso, né? Então, hoje não existe essa precisão do design que as empresas precisam direito, né? Hoje, falha bastante, mas a tendência é melhorar, com certeza, mas é importante a gente entender isso. E aí é só um resumo, né? Como que eu comecei a fazer, mas eu acho que eu já meio que passei por esses pontos, só para a gente fechar rápido. Eu planejo muito com ChatGPT ou Perplexity os projetos, né? Aí eu construo tudo isso utilizando essa estrutura de prompt com JSON, né? Para ficar mais fácil de leitura. E aí você pensa mais nesse sistema, né? Porque a tela vai ser consequência, né? Se você tiver esse sistema bem montado, estruturado, a tela que vai gerar vai ser muito mais fácil. Inclusive, o que eu deixo até, acho que está no outro slide, mas só para adiantar, como o Figma Make, muitas dessas AIs usa o Chat CN, né? Tem o Twix CN, né? Que você entra lá, você troca, edita, você copia aquilo e cola, pronto, acabou, entendeu? Aí o designer fala, não, mas Júnior, esse trabalho é meu, não é seu não, meu amigo. Agora é só entrar lá, edita, acabou, obrigado, né? E vai ser muito mais rápido fazer essas coisas, tá? E é isso, gente, senão eles vão agora me expulsar. Muito obrigado, foi isso.